Você que assiste o Hiperlinkados e tem aqui várias conversas entre mim e o Júnior aqui sobre a Bíblia. É entre mim e o Júnior mesmo? Ou entre eu e o Júnior? Você que é da linhagem do português aí. Entre o Júnior e eu? Depois de entre é mim mesmo. É mim? É mim? Ah, então tá bom, que bom. Então entre mim e o Júnior aqui, a gente fica conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e talvez você tenha dúvidas e coisas que a gente não está tratando aqui, né? Não dá para tratar tudo. Às vezes o pessoal até fala lá nas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela, trata de tal assunto e tal, mas a gente tem pauta, tem tempo curto e às vezes não dá para tratar de tudo, ou a gente até vai tratar, mas só daqui a um ano. Sim. Então, se você tem temas que você queria explorar mais, estudar mais a Bíblia, biblia.com.br. Olha aí. Facinho. biblia.com.br. Agora, se você quer mesmo que a gente fale, quem sabe, você manda uma mensagem para nós. Diego, a gente tá falando de idolatria. É isso, Solos Cristo, selo na tela. Foi. A gente falou na semana passada da essência, do que é idolatria. Certo. Né? Que a gente que fabrica ela. E você sabe qual é o pior castigo pro idólatra? Qual que é o pior castigo pro idólatra? Não, vamos começar assim já. Fogo do inferno, é isso? O que você acha que seria o pior castigo pro idólatra? O cara tá idolatrando. Qual é o castigo? Eu digo, o pior castigo é ele receber aquilo que ele idolatra. Muito engraçadinho, né? O pior castigo é ele ter acesso. Deixa. Ele ter acesso ao objeto da sua adoração. Ok, larga aí. Vai, você quer? Vai lá então. É assim? Sabe por quê? Porque quando ele recebe, aí ele vai ter contato com a decepção. Vai ter contato com a decepção. Porque antes de receber, ele tá obstinado, buscando, né? Não só vai ter contato com a decepção, como vai ter contato com a percepção também. Isso, ele vai notar. A percepção do caminho de destruição que foi chegar até ali. Foi, que não valeu a pena também. Vai olhar para trás e falar assim, nossa, cheguei aqui e o que eu causei? Todo esse caminho aqui. Porque enquanto você não recebe aquilo que você está buscando, a busca, ela mesmo se alimenta. Ela se alimenta, não para. Busca. Eu quero, preciso. Você se alimenta da busca, você acorda cedo, você está buscando e tal. Aí, você citou, na semana passada, o casamento. Você faz tudo para casar, a busca para o casamento. Aí quem é casado, né? Muitas vezes pode saber do que eu estou falando. Por causa da expectativa. Você tinha uma expectativa. Sim, não. Se a gente for falar da expectativa aqui do casamento, por exemplo, ele já começa a dar errado. Todo casamento começa a dar errado. Quando antes de casar você está achando que o casamento vai ser as mil maravilhas. Que vai vir o cavalo branco, o cara do cavalo branco. Isso. Alguns acham. E não percebe os detalhes. Júlio, o cara do cavalo branco tem chulé. Não. Tem chulé às vezes. Já pensou? Ele deixa a toalha em cima da cama. Você acha que molhada. Você acha? Ele vem no cavalo branco, ele é o cara do cavalo branco. Ele vem no cavalo branco. Mas ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Deixa. Ele chega em casa e senta no sofá sem falar com você. Isso, exatamente. Às vezes. Então você vê que o maior problema, na verdade, não é a realidade. Porque a gente sabe lidar com a realidade. Beleza, ok. Ninguém vai morrer porque a toalha está molhada. Não morre. A gente morre porque a gente achava que não tinha como a toalha ir para lá. E daí a luta passa a ser tirar essa toalha. Exatamente. Da cima da cama. Imagina. Exatamente. A briga pela vida. Essa toalha não pode estar aqui. O casamento não está certo, tá com problema aqui porque a toalha está lá. Tá lá. Eu já vi, por exemplo, gente que eu já fiquei sabendo de histórias de gente que divorciou, porque a outra pessoa comia muito alface. Tem isso. Você achou um absurdo, mas cada um cria o próprio ídolo no coração. Exatamente. E quando ele recebe esse ídolo, aí ele tem contato com a decepção. Ele tem contato com aquilo que ele descobre que não era como ele imaginava que seria. Isso, inclusive, está na Bíblia, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 24, diz assim, Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas paixões do seu próprio coração. Sabe por que ele entregou a imundícia? Era isso que eles queriam? Era isso que eles queriam, porque pelas paixões do seu próprio coração,
para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se isso não foi idolatria, né? Então eles trocaram a adoração, servindo a criatura e não ao Criador. O que eles fizeram? Eles tinham os seus desejos, os seus sonhos, suas vontades, e Deus falou assim, então tá bom, Toma. fica com elas. Fica com elas. Quando você lê o texto, você perde um pouco disso que a gente está falando, porque aqui entregou a imundícia. Você já acha que a imundícia é a punição. Não, imundícia, o Paulo aqui só está chamando de imundícia aquilo que eles já queriam. Eles não sabiam que era imundícia. Certo. Eles descobrem, no dia que recebe. Então, Deus falou assim, vocês querem isso, eu vou te dar isso. Vou te dar a paixão do seu próprio coração. Até porque Deus é um Deus de liberdade. Se a gente está muito obstinado querendo uma coisa, ele não vai ficar interferindo. Não, ele fala, você quer, toma. Você quer tanto assim, filho? Eu estou tentando te livrar disso aí. Você quer tanto assim? Ou seja, o texto não é o contrário. Ele não está dizendo assim, ó, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador, por isso vou dar imundícia para eles. Sim. Não. Eles queriam a imundícia. Isso. Deus falou, vai lá. E aí, por que eles querem a imundícia? Não, porque eles adoraram e serviram a criatura. Por isso que quando Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento, ele está dizendo assim, por que ele está falando não terás outros deuses diante de mim? Não é porque ele está preocupado que você, que ele está com ciúminho. Ai, vai adorar outro Deus? Né? Não. Não, tem que adorar a mim, não vai adorar outro, não. Ah, outro? Você fica com ciúme, né? Que absurdo. Eu que te crise, fica adorando outro. Que isso? Não, é simplesmente porque não existe outro Deus. Não há. Não tem. Zero. Não há. tem. Então, se você adora qualquer outra coisa que não seja Deus, você está vivendo uma ilusão. Então, Júnior, quando ele fala para você não ter outro Deus, ele está te livrando da decepção, da falsidade de uma vida falsa, ilusória. Então, a gente acha que é Deus com ciúminho, Deus querendo adoração para si, ele está, na verdade, nos libertando quando ele fala não tenham outros deuses. E quando ele fala não façam imagem de escultura, é mais uma vez ele protegendo a gente. Ele está falando assim, ó, vai dar errado. No caso de Romanos, ele falou assim, não teve jeito, eles quiseram, então toma. Isso. Então, exatamente, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a punição daqueles que têm uma vida idólatra é receber o seu ídolo. O resultado da idolatria é... Então Esse é recebe. o pior castigo. O pior castigo. Pior castigo. Ou seja, qual que é o pior castigo? Receber exatamente aquilo que você quer. Nossa, veja só. Olha como é que funciona isso. Diego, vamos para uma história bíblica aqui que retrata um pouquinho disso. Vamos lá. Alguém que recebeu aquilo que tanto quis. Vamos lá. Vamos lá, chama Abraão. Abraão. Eu vou ler aqui Gênesis 12, Diego, só para a gente colocar Abraão aqui na roda. Gênesis 12, verso 1 diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ó, sai de tudo que você que é seu e vai para onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o nome se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok, esse é o chamado de Abraão. Um chamado impressionante. Deus falou, sai da onde você está. Esse sai da onde você está limpando o coração das expectativas. Está limpando mesmo, porque Abraão era de uma cultura pagã. E não está dizendo para onde ele vai. Certo? Percebeu? Que Deus não fala para onde ele vai? Sim, vem depender de mim. Deus fala assim, ó, vamos para onde? Eu vou mostrar para você. Deixa comigo. Confia em mim. Confia é o famoso confia em mim. Vamos andando aí. Vem comigo. Vem comigo. A expectativa agora é só Deus. Não tem expectativa, vou morar lá, como é que vai ser lá e tal, né? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. A ideia aqui é vem com Deus. Não é vai para lá, vem para cá, para esse caminho, para este lugar. E aí, de ti farei uma grande nação. Como é que vai ser nação, Diego? Nação vai nascer filho. Certo. Ok. Se vai nascer uma nação de mim, tem que começar do primeiro menino. Então aí, a partir daí, embora Deus falou, vem comigo. E assim, é uma promessa que cala fundo o coração de Abraão. Foi, mas aí na hora que falou grande nação, aí pronto, já pá! Porque é difícil o ser humano não pegar alguma coisa. Deus pegou Abraão direitinho. Foi, porque não tinha nada para pegar, pegou o filho. Porque o que o Abraão mais queria era o que as pessoas mais queriam naquela época. A grande expectativa daquele tempo, Júnior, era ter filho. Ter filho. Naquele tempo, você não tinha uma busca tremenda por terra, porque todo mundo tinha terra, sobrava terra naquela época. Inclusive, né? Só que
Importante, né? Terra tá de boa. Sobrava terra. Sobrava terra. Sobrava terra. Não existia dinheiro como tem hoje, né? Razão monetária como tem hoje. Não. Não tem. Não tinha. O grande sonho das pessoas era poder deixar a herança, a seu nome na terra, para continuar aqui na terra, mesmo quando ele fosse embora, que era o filho, o primeiro filho. Então eu posso perceber que no chamado de Abraão, embora Deus falou assim, eu não vou te levar para lugar nenhum, você vai ficar comigo. Certo, vem comigo? Depois eu te mostro. Na hora que ele falou grande nação, pum, Brilhou o olhinho de Abraão. pegou. Pegou, porque Não era isso que ele teve jeito. queria. Era isso Pegou que a ele queria. expectativa. E a gente está falando aqui de um Abraão que não é jovem, né? É um dos poucos chamados da Bíblia que não é para alguém jovem. Abraão já tinha uma boa idade. Aham. E como é que eu vou ter filho com boa idade? Como é que eu vou ter filho com boa idade? Com boa idade. Ele até podia, o problema é a esposa, Exatamente. que também tinha Ele boa até, idade. ó, ele até podia controverso, porque quando Deus dá a promessa do filho, passa 10 anos e não nasce. E ele já tinha 90? 90 anos. 90. 90 anos. Então, assim, Porque o filho vai nascer com 100. então, Júnior, com 90 anos, como é que você vai ter expectativa de ter filho? Não, então, aí na hora que falou uma grande nação, pum, será que eu posso? Então, Será que eu posso? será que eu posso? Será que eu Será posso? que dá ainda? Será que dá para ter filho? E Sara também, ela tinha a idade avançada. Ela tinha, né? O texto bíblico lá em Hebreus capítulo 11 fala que tanto Sara tinha idade avançada e o poder veio de Deus para Sara poder engravidar. Sim. Então, Júnior, essa demora para vir o filho, ela ajuda Abraão a ter mais fé em Deus ainda, porque né, Deus faz a promessa, ele já está idoso, passa 20 anos e ainda vem filho. Mas até vir o filho, Diego, Então, a expectativa vai aumentando. exatamente. Então, O sonho vai aumentando. ao mesmo tempo que a fé fica mais robusta no final, né? O sonho vai aumentando de quando vai vir esse filho. Porque, imagina, não vem. E eu quero Os anos muito. vão passando. E eu quero muito. Deus prometeu, se Deus prometeu, vai dar um jeito. Isso. Ou seja, ele vai se apegando à ideia desse filho cada vez mais. Sim. É. É o que acontece com a gente. Quanto mais a gente sonha com uma coisa, mais obstinado a gente é por ela, mais ela cresce na nossa frente. Tanto que ele estava tão obstinado pela ideia que ele dá um jeitinho, ajuda, Certo. né? E nasce Ismael, Ele dá um jeitinho, verdade. que é filho da serva. Ele falou, não, Você foi profundo agora. deve dar, tem que fazer alguma coisa. É. Ele está obstinado, ele já não espera mais a vontade de Deus. Ele não espera mais na promessa. Ele fala, não, Deus prometeu, mas é meu filho, mas não sei se é de Sara. Prometeu para mim, não sei se prometeu para ela. E aí nasce Ismael. E aí depois Deus fala assim, não é Ismael, cara. Não é. É seu filho com Sara. Tanto que ele ri quando o anjo vai anunciar. Sim, porque já estava dando para rir já. Já dava, ele não esperava mais. Exatamente. Nesse tempo todo, Diego, então, que Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e ele vai ficar com Deus. Ele fica com Deus por quê? Cabe até uma pergunta aqui. Cabe essa pergunta. Será que ele está com Deus por causa de Deus? Ou agora ele está vivendo toda aquela situação por causa do filho? Exatamente. E agora? E agora? E agora? E se for por causa do filho, o filho se torna, o que a ídolo. gente está chamando aqui, objeto de idolatria. Sim. Porque ele já não está mais, ele já não sai mais da sua casa, da sua parentela, para ficar com Deus. Sim. Ele sai porque ele quer ter filho. Qual será a resposta para essa pergunta? Qual será a resposta para essa pergunta? Exatamente para ter a resposta a essa pergunta é que acontece uma cena que é muito conhecida na história. Deus aparece para Abraão, fala, oi Abraão, tudo bem? Nasceu, o filho estava bem já, o filho. Sim. Crescido, Deu certo. adolescente já. Deu certo. Nasceu Isaac. Vingou. Vingou, nasceu Isaac. Né? Nasce Isaac, é o filho da promessa, e ele está tão obstinado por esse menino agora, a alegria que Deus olha e fala assim, ó, o seu problema é que eu te dei, o que você tanto esperava. O teu problema é que eu te dei o objeto da sua busca, da sua adoração. Mas o objeto da adoração, Abraão, como você é o pai da fé, precisa ser eu. Quando eu te chamei, era para você andar comigo. O filho era só um detalhe. Sim. Tanto que eu demorei para te dar, porque era um detalhe. Ia te dar. Mas aí, Abraão, O filho não é uma coisa boa? claro que é coisa boa. Filho não é de Deus? Claro que é de Deus, claro. A gente não ama o filho? Ama, ama, ama. Não é para amar o filho? É para amar. E isso aí pode virar um Deus? Pode, porque você está falando que ele pode amar o filho e o outro, Ismael, foi embora. Ele não estava tão obstinado por Ismael, né? É verdade. Ele não estava tão ali com Ismael.
Verdade. Né? Tanto que Ismael vai embora e aí? Percebe? Sim. Então, Abraão apresenta que sinais. Estou falando isso porque a nossa vida na Terra aqui, as coisas tangíveis, por exemplo, um filho é tangível. Então, as coisas tangíveis, elas parecem fazer tão mais sentido do que adorar a Deus, às vezes. Então, pode ser que alguém pode dizer assim, não, mas é o filho dele, né? Tanto que essa história, ela causa uma revolta, assim, não é que ela causa uma revolta, mas ela causa uma estranheza, e a gente acha essa história interessante exatamente porque ela traz essa estranheza de Deus ter pedido o filho. E, no entanto, o que Deus está falando assim é que nada pode ocupar esse local, esse objeto de adoração. Porque essa relação pai-filho é meio sagrado. A gente não toca nessa relação. É isso que eu estou falando. Então, até algo tão sagrado como a relação de pai e filho pode se tornar, sim, tão sagrado, maravilhoso, amor, etc. Deus que trouxe isso pra gente. Até isso pode se tornar uma idolatria a partir do momento que aquilo dar o sentido da minha vida. Até isso que você não nota, não percebe, porque a gente não mexe em relação de pai e filho. Sim, exatamente. A Bíblia está mexendo. Ela está mexendo. E aí Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, então tá bom. Por causa do seu pecado da idolatria, você vai ter que fazer o sacrifício. E o sacrifício é Isaac. Imagina, o sacrifício é o seu filho. Como assim? Você vai matar ele em sacrifício. Você vai entregar ele. E aí Abraão agora é chamado a pegar o objeto das suas expectativas de vida. Né? Ele é chamado a pegar aquilo que ele mais queria, o filho primogênito que dá nome à família. Sim. A continuação dele o que seria a nação, o que daria nome à nação. Então, Deus pega tudo isso, parece que Deus pega todo o plano que tinha com Abraão e fala, Abraão, não deu certo, pega o plano, resolveu, entrega em sacrifício. Entrega em sacrifício. E Abraão então você conhece a história, ele vai lá para o Monte Moriá, 3 dias de caminhada, e ele orando para Deus mudar de ideia, para ver se acontece alguma coisa. E ele sabia, e era muito grave, Isaac, por causa da ideia do primogênito. Deus estava revogando o plano todo da grande nação. Exatamente. Parecia que Deus estava revogando o plano todo. Todo o plano da grande nação, parece que Deus estava voltando atrás. Isso. Mas porque não ia ter outro filho, né? Sim. E já estava tão... Agora não dava mais. Não é? Então, parece que Deus está revogando isso. E ele vai ali, e depois de 3 dias Deus aparece de novo para ele. Ele fala, não, agora, o que mudou? Aí Deus aponta o lugar, né? É ali. Fala, é aqui. Leva lá. E ele vai sem contar para Isaac, vai subindo o monte, deixa os servos para trás, pega só Isaac, até que Isaac faz aquela pergunta que todo mundo conhece. Pai, estou vendo lenha. Estou vendo fogo. Estou vendo fogo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí ele fala, Deus proverá, filho. Deus proverá. O Deus proverá né? Mas chega uma hora que ele conta. Fala, Isaac, é o seguinte, é você que é o cordeiro. Você que é o sacrifício. E agora Isaac mostra para nós o quanto ele estava entregue a esse Deus. Isaac podia sair correndo. Isaac podia dizer não. Isaac podia falar, não quero. Mas não, ele está ali com o pai idoso e fala, tá bom, eu deito aqui. Isaac se entrega ali. Se entrega. Isaac é o exemplo ali que ele estava bem nessa questão de idolatria. E Abraão também está bem agora. Porque ele vai até o final. Pega a faca, levanta e ele vai para matar. Ele vai para matar. Ele estava disposto. Quando ele ergue a faca é para matar. Você não faz cerimônia nessas horas. Não. Você não, né? A gente acha até que é assim, né? Que ele vem... Não, eu vou rápido, porque eu preciso que seja mais rápido. Vai levantar a mão, é para descer ela rápido. Para ser rápido, para não ter dor, para ser o mais rápido possível. Isso. Para a situação ser... E ele vai... Ele dá início ao golpe. Por exemplo, porque Abraão não tinha uma história de Abraão antes. Ele não achava assim, se eu for com força aqui, Deus vai aparecer e vai falar alguma coisa. Não, ele não tinha isso. Não. E ali, Abraão se despede do objeto da sua adoração. Ele se desfaz e ele fica do lado da ordem de Deus. Sim. Entendeu? Então ali ele tem uma troca. Ele troca o filho, que era o objeto do que ele mais queria na vida, para seguir o que Deus está pedindo para ele fazer. Isso é muito grave. Sim. Eu chamo até isso de conversão, né? Verdade. Se isso acontece conosco. Então aí, na hora que vai Deus, aí aparece, fala opa, eu precisava fazer isso, Abraão. Eu precisava fazer tudo isso
porque você tinha que se libertar desse seu sentimento. E ajuda a gente hoje a entender o quão importante é a gente não colocar nada no lugar de Deus. Nada. Nada. Então, essa é uma história muito contada e recontada também por vários motivos, inclusive pelo motivo que a gente citou aqui de causar essa estranheza, mas porque ela tem muitos sentidos, né? Ela tem muitas lições para passar. Muita coisa. E uma delas é essa que a gente está fazendo aqui hoje. É demonstrar que no lugar de Deus nada deve estar. E que essa troca teve que acontecer no coração de Abraão. Até no coração de Abraão. Até no coração de Abraão. Naquele que é conhecido como pai da fé. Teve suas lutas. Então, a idolatria, agora a gente está usando como termo técnico aqui para essa nossa série. A idolatria nasce no coração de Abraão com uma coisa boa. Sim. Relação de pai e filho. Aquilo que ele mais sonhava, aquilo que ele mais queria, mas isso estava afastando ele de Deus. Afastando ele daquilo que ele tinha que buscar. E Deus, então, entrega o filho para Abraão. E a gente falou no início que a maior punição para o idólatra é receber aquilo que ele tem. Então agora Deus falou assim, ó, eu vou ter que tirar isso de você. Porque eu não quero que você fique na idolatria. Sim. Eu tiro de você. Abraão aceita isso. Ele aceita que seja tirado dele. Finalmente, Abraão escuta Deus falando: "Olha, Abraão, agora sei que temes a Deus. Ou seja, agora sei que você me ama de todo o seu coração mais do que qualquer outra coisa." Algumas pessoas geralmente quando veem esse texto, elas indagam: "Mas Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabe o que vai no coração? Ele não já sabia se Abraão era fiel a ele ou não? Para que testar Abraão? Para que fazer esse tipo de experimento com Abraão?" É claro que Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe o que vai no nosso coração. A questão aqui não é o que Deus acha ou deixa de achar. Deus está intervindo e fazendo Abraão se confrontar com o seu próprio coração. Se Deus não tivesse intervido nesse momento, Abraão certamente viria a amar Isaac muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Se é que ele não já fazia isso. Isso seria idolatria e certamente Abraão teria sido destruído por causa dessa prática, por causa desse sentimento. Só que ao invés disso, o que acontece? O coração de Abraão sai muito mais aprofundado no amor dele por Deus depois dessa experiência. Essa prova só serviu para que ele colocasse ainda mais a sua confiança em Deus. Isaac foi um maravilhoso presente de Deus para Abraão. Só que enquanto Abraão não estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar, ele não estaria preparado para ter Isaac. Enquanto não precisasse ter que escolher entre obedecer a Deus e ter Isaac, Abraão não iria perceber que o seu amor por Isaac estaria se tornando uma idolatria cada vez mais crescente. Da mesma forma, é muito difícil para a gente perceber que algo pode estar se tornando um ídolo na nossa vida e nos afastando da nossa real devoção a Deus. Pegue, por exemplo, o nosso trabalho. Enquanto a gente não se vê diante de uma situação onde, por causa de falar a verdade ou agir com honestidade, integridade, a gente acabe tendo ameaçada a nossa carreira profissional ou até possa perder o nosso emprego, esse emprego pode de fato ser um ídolo pra gente. A gente nunca vai saber enquanto não formos de fato testados entre ter que escolher entre um emprego e escolher fazer a vontade de Deus. E se o nosso trabalho tem a primazia das nossas escolhas, ele já se tornou um ídolo, portanto, ele é um Deus falso na nossa vida. Abraão passou exatamente por esse tipo de experiência. Se Isaac tivesse se tornado a principal fonte de alegria, de satisfação e de busca de identidade de Abraão, ele iria acabar tratando Isaac de pelo menos duas formas. Ou ele seria extremamente disciplinador, carrasco, severo com seu filho, porque ele não gostaria que seu filho cometesse erros, que fosse extremamente perfeito, para que nada acontecesse com ele, seria extremamente protetor. Ou ele trataria Isaac de forma indulgente, deixando Isaac fazer o que quisesse, não castigando Isaac, não corrigindo Isaac. Por quê? Porque ele teria medo das falhas que Isaac poderia cometer, e não aguentaria ver essas falhas, então deixa Isaac fazer o que quiser mesmo. E isso teria arruinado não só Abraão, que uma hora ou outra viria Isaac falhar em atender aos seus princípios, como colocaria uma carga extremamente complicada sobre as costas de Isaac, na qual certamente ele iria falhar, ser miserável como filho e deixar seu pai Abraão extremamente frustrado nas suas expectativas. A verdade é que nossos ídolos nos escravizam e cobram um preço muito alto na nossa vida. A agonizante jornada de Abraão, desde a sua tenda até lá no Monte Moriá, onde ele tinha que sacrificar o seu filho, foi o estágio final de uma jornada na qual Deus o transformou de um homem mediano no pai da fé. E isso nunca teria acontecido se Deus não tivesse destruído o ídolo no coração de Abraão. Ia ser um dano para Abraão e ia ser um dano até para o próprio filho. Deus precisava corrigir aquilo ali na família
Da família. que era a família que ia dar origem ao povo de Israel. Aí olha o verso 13 do capítulo 22 de Gênesis, Júnior. Diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, Júnior, Deus proveu um substituto para o sacrifício. E nesse momento Deus apresenta o Cordeiro de Deus que vai vir tirar o pecado do mundo. De novo, ele mostra qual é o substituto Aquele que é que digno ia de satisfazer. toda a honra, de toda a glória, aquele que é a satisfação de todas as expectativas humanas. E satisfaz ali Abraão, lógico, claro. Já começa a satisfazer ali. claro. Né? Tanto que Abraão dá nome ao lugar, o Senhor proverá, porque ele entende isso ali naquele momento. E o Senhor proverá é uma frase para mim e para você hoje. Porque as frases da Bíblia elas ficam soltas, de tanta gente falar nelas Sim, e tal. sim, ficam soltos. Isso aí dá outro Pentecados também. É? Só essa frase. Só essa frase. Então, o Senhor proverá, Cristo proverá Isso. a sua expectativa. Porque exatamente, a gente vai atrás dos ídolos porque a gente está em busca de coisas, a gente está em busca de alguma coisa. E Deus está dizendo assim, eu que vou prover essa coisa. Eu que vou prover. Eu é que vou prover. Se você for em busca de qualquer outra coisa, você vai destruir o caminho, vai se destruir no caminho e vai destruir essa coisa às vezes também. Sim. Que é o caso da relação pai e filho. E Deus está falando assim, pode deixar que eu vou prover, e só tem uma coisa que dá para ocupar esse espaço. Então Abraão, ele tem um encontro com o Cordeiro de Deus, ele tem um encontro com aquele que é digno da nossa adoração, com aquele que deve substituir toda idolatria que nós temos. Tudo aquilo que a gente criou para ser ídolo tem que ser substituído por Jesus Cristo. Porque Deus, Júnior, ele não vai simplesmente tirar da gente o nosso ídolo ou qualquer coisa que a gente está buscando e deixar a gente sem nada. Ele vai prover aquilo que a gente precisa. Porque ele sabe, ele criou a gente com uma necessidade que faz a gente buscar. Então Deus não está falando assim, eu não quero que você tenha o que você está buscando, porque eu quero ver você ficar sem nada aí. Ou se não for comigo, não é com nada Então também. vai ficar sem nada. Não, ele está dizendo só assim, ó, eu sei que você busca, porque eu criei você para buscar. E pode deixar, eu vou prover o que é necessário. Romanos capítulo 8, verso 32, voltando para Romanos, Sim. fala sobre isso, Júnior. Lê pra gente aí. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Tudo o que a gente precisa está graciosamente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa verdade para mim e para você.